Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus ao seu discípulo: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhe: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Possamos adorar ao Senhor. Possamos estar neste lugar voltado para Deus. Muitas vezes acontece, queridos irmãos, de nós estar neste lugar presente, mas o nosso pensamento bem distante, né? A preocupação toma o lugar, ficamos presente no corpo, mas a nossa mente presa em algo que na verdade não vai edificar, não vai resolver. Mas se estivermos neste lugar e a nossa mente estiver voltada para Deus, certamente que o culto apresentado ao Senhor vai ser uma bênção na tua vida, vai ser uma bênção na minha vida, porque nós estaremos ligados a Deus e Deus vai fazer presente neste lugar. Aleluia. Amados irmãos, a história deste jovem rico é uma história muito interessante. Esse jovem rico, ele tinha uma vida muito, possamos dizer, abençoada, uma vida de bens materiais. Certamente o que ele queria, o que ele gostaria de tê-lo, ele conseguia facilmente. Então tinha uma vida, em parte, realizada nesta vida. Obrigado, irmão. Aleluia. Mas tinha bens materiais. Interessante que este jovem, ele procurava fazer algo bom, procurava praticar o bem, em parte para agradar a Deus. Existem pessoas que ainda não é crente, mas ele gosta de fazer o bem, e quando pode ele procura agradar a Deus, guardando o mandamento em parte. Aleluia. Aquele jovem, tendo
várias propriedades, pois a Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades. E ele, julgando-se uma pessoa altamente abençoada, e o que ele fazia era suficiente, ele estava totalmente realizado. Mas, para sua surpresa, meus irmãos, ele teve um encontro com Jesus Cristo, aquele que é o que perdoa o pecado, aquele que é o que revela a salvação, aquele que é na verdade a vida, aquele que pode fazer o homem, ele vê o além, para poder conhecer que ele nada é. Aleluia. Ele chega para Jesus naquele momento muito delicado, né? Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Que me falta ainda, melhor dizendo, para alcançar a vida eterna? Que me falta ainda? Muitas vezes a pessoa acha que está tudo bem, ele já fez tudo, ele é a pessoa ideal, ele está realizado diante do Senhor, porque ele guarda tais mandamentos. Então muitas vezes ele acredita que está bem, não falta-lhe mais nada para alcançar a vida eterna. Aquele jovem diz para Jesus: o que me falta ainda para alcançar a vida eterna? Louvado seja Deus. Jesus diz para ele: guarda os mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Se queres realmente ter a vida eterna, guarda os mandamentos. Meus irmãos, os mandamentos está bem visto diante de toda a humanidade, qual Jesus citou: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e o teu próximo a ti mesmo. Isso parecendo um pouco pesado, né, difícil, aquele jovem se destaca dizendo que ele tem guardado, né, desde a sua juventude. O que me falta ainda? Aleluia. Amados irmãos, não é que Jesus queria que ele ficasse sem nada e doasse tudo o que tinha. Não havia esta necessidade. Mas o problema é que Deus quer que nós que conhecemos a Ele possamos amá-lo de coração, procurando rejeitar as coisas que o mundo oferece, para unicamente ter o coração voltado para Deus. Aleluia. Jesus conhece o coração, e o Senhor sabia da sua vida, daquilo que ele prendia, pois ele, embora não matava, não roubava, não adulterava, não julgava-se que não dava mau testemunho, porém, seu coração, que os homens não podiam ver, Jesus estava vendo o seu coração. Aleluia. Coração preso nos bens materiais, estava preso, mas tão preso, meus irmãos, que quando Jesus olha para ele, se queres ser perfeito mesmo, pega tudo que tens, vende e dá aos pobres, dá de esmola aos pobres, aí vem, segue-me, e terá um tesouro no céu. Louvado seja Deus.
Meus irmãos, não é fácil para o ser humano tomar uma decisão dessa, ou conseguir alcançar o privilégio de ter um tesouro no céu, se verdadeiramente ele não for revelado pelo Espírito Santo, para poder crer na pessoa de Jesus como Salvador pessoal, ter Ele como o único Senhor da vida, deixar o mundo com seus prazeres, desprezar tudo aquilo que lhe dá prazer, para estar na presença de Deus, sendo o santo do Senhor. Aleluia. Aquele jovem rico tinha muitos bens, ele não matava, observava, que bom, não adulterava, que bom, não furtava, honrava o pai e a mãe, que coisa boa. Mas isso não é tudo. O homem precisa realmente conhecer a Deus, se esvaziar de tudo aquilo que está no seu coração, para que realmente ele seja morada e templo do Espírito Santo. Aleluia. E para que isso aconteça, meus amados irmãos, a necessidade é tão grande. Precisamos de Jesus para despojar-se do velho homem com seus feitos, para ter o prazer de renunciarmos a nós mesmos para agradar a Deus. Aleluia. Falso testemunho seria algo que eu seria na frente, na presença de alguém eu ser, e na ausência eu ser outra coisa. Seria um testemunho forjado, falsificado, né? Aleluia. Eu preciso conhecer a Deus e saber que onde eu estiver Ele está me vendo, e que eu deva viver para Ele, porque tudo aquilo que eu faço no Espírito, certamente que irei receber do Senhor o louvor. Mas aquilo que eu faço na carne, naquilo que eu tenho prazer em viver, não para Deus, mas para mim, que me agrada, que me satisfaz, isto me trará prejuízo, trará ao homem grave prejuízo, pois a Bíblia diz que a carne, ou as obras da carne, o seduz ou leva o homem à morte. Todavia, os frutos do Espírito nos conduzem a termos paz, comunhão, santificação em Deus e a vida eterna. Aleluia. Amados irmãos, como prova de que Deus quer que os nossos corações estejam inteiramente voltados para Deus. Se nós olharmos para a vida de Abraão, Abraão era um homem que Deus o chamou, e o seu chamado não foi da mesma natureza que chamou a mim e a você, mas chamou também, pois naqueles dias disse Deus a Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Abraão obedece, sai do meio da sua parentela, se submete a viver para Deus, ouvir sua voz, a obedecê-lo, pois Deus achou por bem de lhe dar uma promessa, de ele ser pai, de ter um herdeiro. Amados irmãos,
Eu falo não de Ismael, não há necessidade para falar de Ismael, mas falarei de Isaque, o filho da promessa. Sabemos que Ismael é filho de Abraão com Agar, o qual na verdade a Bíblia retrata como são duas alianças, né? Um que gera para o Monte Sinai e um que é da promessa. Louvado seja Deus. Falarei da promessa que Deus fez a Abraão de dar-lhe um filho para ser herdeiro, e Deus lhe promete. Abraão creu, depositou sua fé, e um dia, meus irmãos, este milagre acontece. Existe milagre importante na vida do cristão. Naquele dia para Abraão seria o seu filho. Vamos que para você, meu irmão e minha irmã, algo importante Deus tenha para você, algo que é importante na sua vida. E se você deseja, e Deus tem falado, eu diria a você, creia somente. Isaque nasce, e ele fica muito alegre. O filho da promessa, já velho, 190 anos tinha Sara, né? E Abraão está por aí também. Já velho, Deus lhe dá um filho. Cumpra a promessa. E agora o amava aquela criança por ser seu filho. E Deus lhe faz um pedido. Deus pede a Abraão, queridos irmãos, aquele homem que tinha um altar erguido para sacrificar ao Senhor. Ele sacrificava ovelha, gado, novilha, né? E agora Deus lhe pede o seu filho. Irmãos, agora é de arrancar o coração, né? Deus lhe deu o filho e agora pede o filho. Sacrifica o teu único filho em holocausto a mim. Deus pediu, irmãos, e estava pedido. Ele é o dono da vida. Abraão sente o peso, mas ele olha para a situação e ele revela para Deus que na verdade no seu coração ele amava a Deus mais que todas as coisas. Aleluia. Já vi pessoa que disse assim: pastor, eu amo Deus no céu e filhos meu aqui na terra. E um dia uma pessoa aceitou Jesus comigo e disse para mim que não ia poder ser crente porque avisou os filhos. O filho disse: acabe com esse negócio. E ela vai: pastor, não dá, nós temos que acabar com esse negócio. Não posso ser crente, porque eu amo Deus no céu e meus filhos na terra. Mentira, irmão, isso é desculpa. Se amasse a Deus no céu de verdade, não ia trocar o amor de Deus pelo amor do filho. Aleluia. Deus quer que seu povo que Ele conhece ame a Ele de todo o seu coração. Jesus chegou a dizer: aquele que não deixar amor de pai, de mãe, de mulher, de filho, de casa, por amor de mim, não é digno de mim. Louvado seja Deus. Precisamos nos convertermos totalmente a Deus, entendendo que nessa vida, irmãos, a gente nada trouxe, nada vai levar. De maneira que o nosso coração deve estar voltado totalmente para Deus. Não amar as coisas que perecem, que
passam, mas amar a Deus que permanece. Aleluia. Aquele jovem, ele amava seus bens, ele não matava, ele não fazia tais coisas, mas quando Jesus fala baixinho com ele, sério, se queres ser perfeito, pega, vende tudo que tens, dá de esmola aos pobres, segue-me, e terás um tesouro no céu. Aleluia. Aquele jovem revela para Jesus que ele não amava a Deus, guardava tais mandamentos, mas por prática, por costume, mas não havia realmente algo voltado inteiramente para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pega, meus irmãos, baixa a sua cabeça e vai embora, desmotivado. Não matei, não roubei, não me prostituí, mas tenho que vender tudo, tenho que vender e dar aos pobres, para ter um tesouro no céu. Isto me custou tão caro. Quantas vezes ralei por isto. Isto me pertence, isto é meu, não vou vender. Aleluia. Foi-se embora triste. Amados irmãos, não é que um homem rico não possa se salvar. Pode. Jesus diz que dificilmente entrarás um rico no reino dos céus. Dificilmente. Dificilmente, porque o que um homem rico tem, o seu coração está preso naquilo. É dele mesmo, é dele, ele morre por aquilo ali. Se for preciso, ele morre por aquilo que ele tem, porque é dele. Aleluia. Mas quando o homem é liberto, salvo por Jesus, meus irmãos, ele tem Jesus no coração como algo muito importante, mais importante que todos os bens que a vida favorece para ele. Ele acredita que tudo que há nessa vida passa, e o único que permanece para a eternidade é a palavra de Deus em nossas vidas. Aleluia. Diz o apóstolo São Paulo: o mundo passa com a sua concupiscência, mas os que guardam a palavra do Senhor, esse permanece para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, eu acredito que naquela hora que Jesus fala com aquele homem, que ele baixa a sua cabeça e sai muito desanimado, os discípulos tiveram uma experiência maravilhosa. Eles ficaram cientes que vale a pena ouvir a Jesus, se submeter à sua vontade, amar a Deus de todo o seu coração. Aleluia. Irmãos, Deus nos contempla, vê o oculto e escondido, conhece as profundezas, e a Bíblia diz que Ele vai nos galardoar. Imaginou, você é crente, fiel a Deus, não é para agradar o pastor, você tem prazer de recebê-lo, porque é filho de Deus, filha de Deus, serva do Senhor,
ama a Deus, mas não é para agradar o pastor, não é para agradar os obreiros. Os obreiros também procuram andar decentemente, honrar o compromisso como servo, não é para agradar o pastor. O pastor se alegra, fica grato e louva a Deus pelo que vê. Mas cada um tem o prazer, irmãos, de agradar o Senhor, porque conhece o Senhor. Aleluia. E sabe que um dia vai estar na presença do Senhor e vai receber do Senhor o seu troféu como servo de Deus que padeceu nessa vida para agradar o Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo chega a dizer que devemos nós, amados irmãos, sofrer o dano, qualquer consequência da nossa vida, para glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia. Aquele discípulo, vendo Jesus dizer que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Aleluia. E outra vez vos digo que os que confiam em riqueza não entrarão no reino de Deus. Aleluia. Pedro os demais discípulos ficam pensativos e dizem: Senhor, sendo assim, são poucos que se salvam. São poucos. Eles julgaram porque os que tinham condições estavam presos naquilo, então não havia como salvar-se. Jesus faz ele entender uma coisa, que aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Aleluia. Essa palavra que pregamos de Cristo Jesus, essa palavra, irmãos, é poderosa para transformar a vida de cada ser humano. Quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor nosso, Salvador nosso, como aquele que pagou um preço na cruz, sem mesmo nos conhecer. Quando nós recebemos essa palavra, receber que eu digo, não é simplesmente eu acredito que ele padeceu na cruz, foi em meu lugar, não é simplesmente assim, mas receber a palavra, apossar-se da bênção, deixar Jesus ser o centro da história da sua vida, você entregar totalmente nas mãos de Cristo. Aleluia. Não viver mais para si, mas para Deus. Aleluia. Certamente você será uma pessoa muito abençoada. Certamente você será uma pessoa que estará apta para o reino dos céus. Certamente você será uma pessoa perfeita, estará sendo aperfeiçoada para aquele grande dia, o dia em que o Senhor se manifestar para buscar um povo do meio do povo. Irmãos, é tão sério essa história. O Senhor virá buscar um povo do meio do povo. Ele não veio buscar todo o povo, porque se fosse todo o povo, então o sacrifício na cruz tinha sido inútil. Para que morrer pregado na cruz se o ser humano teria condição por si mesmo de chegar lá, viver de qualquer jeito e alcançar a vida? Mas o que prevalece não vai ser, irmãos, a condição do ser humano, mas sim a condição de Deus. Aleluia. E a condição determinada por Deus é que nós creiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Aleluia. A Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 3, versículo
15. Aquele que crê nele tem a vida eterna, que não crê, não tem a vida. Chame falha a memória. Isso é real, irmãos. O projeto de Deus é que todo aquele que nele crê se encaixa no processo de ser transformado em filho de Deus. O processo acontece quando se crer em Jesus como único Senhor absoluto. Então, todos os outros pensamentos do homem, do ser humano, é desfeito. E tenhamos uma nova vida em Cristo. Recebemos o perdão do pecado. E agora o homem é transformado em uma nova criatura. Aleluia. Ele vai ter prazer nessa vida de seguir a Jesus. Ele vai entender que Jesus vai voltar e ele precisa estar seguindo por fé. Aleluia. Ele acredita que o Senhor suprirá tudo aquilo que ele necessita. Ele não se prende com as coisas dessa vida, meus irmãos, mas olha para Jesus. Aleluia. Quando nós amamos a Deus e servimos a Ele, agradamos a Ele, nós estaremos provocando o Deus oposto, chamado Satanás, provocando-lhe a ira ou desprezando-lhe por não pecarmos para lhe agradar. Quando nós santificamos, nós estaremos derrotando o diabo, rejeitando o diabo, né? A Bíblia chama a palavra diabo de opositor de Deus. Nós estaremos derrotando, rejeitando. Quando o homem peca, o homem está exaltando o inimigo na sua vida, está honrando o inimigo na sua vida, está desprezando ao Deus da vida e provocando Deus a ira. Aleluia. Vejamos aqui o que diz o Evangelho de João 3, versículo 1. Louvado seja Deus. Evangelho de João 3, 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer não é morrer aqui na terra de velhinho ou de doença e ser sepultado. Não é essa morte, não. É descer ao inferno. Aleluia. É ser condenado, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, que coisa linda. Deus, o qual é Senhor da vida, simplesmente pelo um ato de fé, de crer, Ele transforma as nossas vidas. Quem éramos nós? O dia em que nós confessamos a Jesus como Salvador da nossa alma, foi a melhor coisa que nós temos feito. Aleluia. O projeto de Deus se desenrola em nossas vidas quando nós cremos em Jesus. Ele perdoa o pecado,
Ele nos liberta e nos dá ainda a certeza da vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aleluia. Irmãos, não há nada melhor do que o ser humano crer em Jesus como Salvador da alma. Não há nada melhor do que olhar para os céus e olhar para a nossa vida e ver que somos pecadores, somos carentes, desejar os céus por herança, pois aquele que o construiu, que edificou, ele quer nos dar o céu por herança. É projeto do Senhor fazer eu e você habitar nas mansões celestiais para todo sempre. Aleluia. Aquele jovem não teve o privilégio, irmãos, de se converter. Não encontramos na Bíblia passagem nenhuma falando daquele jovem que teve um encontro com Jesus, que depois tomaste essa posição, mas ficou como figura para entendermos que apegar as coisas dessa vida traz-se um grave prejuízo. Mas também fica destacado isto, de que aquele que encontra-se com Jesus, esse vai morar com ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, como é bom estar neste lugar, sentir a presença do Senhor, podermos nos alegrar no Senhor, pois a palavra do Senhor é como um pão que alimenta, o faminto. Às vezes nós chegamos neste lugar um pouco desmotivado por conta das coisas que ocorrem durante o dia a dia. Quando nos curvamos neste lugar, somos tocados por Deus. Começamos a nos alegrar. A fé chega a ser restaurada, temos prazer de entregar problema, causa, tudo aquilo nas mãos do Senhor e viver agora como Abraão, que creu no Senhor, acreditando que Ele velará por cada um de nós também. Aleluia. Abraão, eu dei um exemplo que ele sacrificava ovelhas, e depois é chamado para sacrificar seu filho. E ele assentou no seu coração, meus irmãos, que Deus ia prover meio de que seu filho não seria sacrificado. Aleluia. Mas mesmo assim ele tinha que obedecê-lo, porque ele amava a Deus. Deus disse que seria o seu Deus. Quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Aleluia. Que coisa gloriosa, irmãos. O crente saber que tem um Deus que cuida dele, dela. E quando alguém lhe faz algo de bom, se você não disser Deus abençoe, não importa. Deus vai abençoar aquela vida porque Ele é Deus. Aleluia. Se alguém te amaldiçoar, você fica triste, em parte, atribulado, Mas aquela pessoa sofrerá a pena, porque Deus vai cobrar. Aleluia. Abraão tinha essa convicção que o seu Deus estava com ele. Então ele tinha prazer de amá-lo, de servi-lo. Ele pega a criança,
prepara lenha e sobra ao monte para sacrificar o filho. Ele caminhou, chegou no lugar determinado, levantou o altar e o filho pergunta: onde está o cordeiro? Ele arrancou do seu coração, irmãos, revelando a sua confiança no seu Deus. Para ser cordeiro, Deus proverá. Aleluia, aleluia. E Deus sondando o seu coração e vendo a sua angústia, mas vendo também a sua intenção de honrá-lo, mas acreditando que Deus ia livrá-lo, poupá-lo a vida de seu filho. Quando ele levanta a lança, o anjo brada dizendo: Abraão, Abraão, não faz tal coisa, pois Deus vê que temes a ele. Aleluia. Eu acredito, irmãos, que Abraão ficou dando glória. Ele ficou glorificando a Deus, porque não tinha outra exaltação a não ser dizer: obrigado, Senhor. Glória, Senhor. Obrigado, meu Deus, pois tu és bom. Aleluia. E apareceu ali um cordeiro preso em uma árvore, e ele fez o sacrifício em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós aqui é um sacrifício. Você sai da sua casa, eu saio da minha casa, é um sacrifício que nós estamos apresentando a Deus. Eu direi um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto na presença de Deus. Cantar louvor é algo que Deus se agrada. Deus habita no meio dos louvores, mas convém que eu esteja também bem. Eu tenho que estar bem, porque não é eu não estar bem e cantar, Deus não vai receber este sacrifício. Aleluia. Para propagar o santo evangelho, convém que também sejamos bem. Se não estivermos bem, também não será agradável ao Senhor. Deus quer ouvir a nossa adoração. Eu até afirmo, queridos irmãos, que Deus ouve a oração feita neste lugar. Quem sabe algo que você almeja Deus fazer em sua vida, Deus está escrevendo hoje. Aleluia. Deus estará restaurando hoje, porque Ele é o Deus de já. Ele quer que você creia, confie inteiramente e possa agradar-lhe, viver para o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus disse aos seus discípulos que aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Louvado seja Deus. E de que todo aquele que tem deixado as coisas que o mundo oferece, ou amor de parentes, de familiares, por amor ao Senhor, Jesus diz que vai receber nessa vida recompensa muitas vezes, e por fim a vida eterna. Louvado seja Deus. Irmãos, é bom a gente ser abençoado, mas temos que pensar também que tem algo muito mais além, melhor do que a bênção no dia a dia, que é a vida eterna. Jesus disse que receberás em dobro aqui na terra, nessa vida, e por fim a vida eterna. Irmãos, a alma do homem está em jogo. Ele se encontra num estado de que, parando de respirar, ou ele perece no pecado, fica designado para o dia do juízo. Que prejuízo grande, irmãos. Às vezes você conhece uma pessoa,
você até admira, Senhor, boa pessoa, Senhor, uma boa pessoa, e de repente chega a notícia, morreu, sem ter encontrado-se com Jesus, sem ter confessado a Jesus como Salvador da alma. Irmãos, é prejuízo grande, não tem como consertar. Deus não vai mais consertar, porque não achou lugar, a pessoa não quis. Hebreus capítulo 9, versículo 27, como está ordenado aos homens, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A preparação do homem com Deus é aqui. Ele desprezando o mundo com seus prazeres e procurando viver na presença do Senhor. Aleluia. Quando o homem assim faz, ele vai agradar ao Senhor, ele vai viver para o Senhor, e ele está designado para viver eternamente com Deus. Aleluia. Todos querem morar na glória, mas na verdade, irmãos, quantos são enganados pelo pecado? O pecado lhe traz sabor, prazer, e não consegue ver que este sabor que o pecado traz, prazer que o pecado traz, está lhe aguardando a recompensa, que é a morte eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e que essas palavras possamos guardá-la, né? Aonde o eco deste som chegou, alguém possa entendê-la. Que não devemos baixar a cabeça, né? E ir como aquele jovem rico, embora triste, porque amava mais os seus bens do que a Deus. Aleluia. Aquele que ouve o eco deste som possa não baixar a cabeça e sair da mesma forma, né? Desanimado, porque existe coisa que lhe é agradável e que Jesus não seria tão eficiente na sua vida mais do que essas coisas. Que Deus em Cristo abençoe. Nós iremos ouvir a nossa secretária lendo a escala do trabalho semanal. Aleluia. Queremos agradecer a presença